Olá, nós estamos começando mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer e hoje para falar da saúde do homem. Afinal de contas, é mês de novembro e em novembro a gente comemora o Novembro Azul, assim como teve o Outubro Rosa. Novembro Azul para falar um pouco de prevenção, principalmente de câncer de próstata. Por isso que eu estou aqui com o Dr. Roberto, Roberto Dias Machado. Dr. Roberto é coordenador médico do Departamento de Urologia do Hospital de Câncer de Barretos. Tudo bom, doutor? Tudo bem, boa tarde, prazer estar aqui com você novamente. Mais uma vez falando de câncer de próstata. Mais uma vez. Há muito preconceito, né, doutor, sobre a prevenção do câncer de próstata. Sim, ainda existe, menos, né, mas ainda existe. E as mulheres são, nesse ponto, as grandes agentes de saúde, né? Que são elas que acabam encaminhando os maridos para fazer o exame. Eu tenho visto que tem diminuído, mas ainda existe sim. Essas iniciativas como o Novembro Azul são importantes por isso, né? Porque chamam a atenção, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí surgiu na Austrália, na verdade, em 2003. E no Brasil, se eu não estou enganado, foi em 2005 que a Sociedade Brasileira lançou essa campanha, inclusive em rede nacional. Se eu não me engano, foi Tony Ramos, eu acho que naquela época que levantou essa bandeira. E a intenção da campanha é exatamente alertar e conscientizar o homem para que faça realmente o exame, né? Uhum. Que é o exame de prevenção. Na verdade, não seria uma prevenção, seria uma detecção precoce, né? Porque você não previne, né, o câncer. Se ele tiver que acontecer, ele acaba acontecendo. O ideal é que você encontre ele numa fase bem inicial. Doutor, eu me lembro que o senhor já esteve no programa e uma das coisas que mais me chamaram a atenção naquela entrevista é exatamente isso. O senhor dizer que boa parte dos homens vão conviver com câncer de próstata depois de uma determinada idade, né? O que é o câncer de próstata mesmo? Só para a gente posicionar isso. Eu acho importante a gente falar sobre isso para também alertar os homens que... Desmistificar, Desmistificar, né? Exatamente, porque o câncer de próstata não significa uma doença em si, né? Eu costumo brincar, às vezes, dizer para os meus pacientes que o câncer de próstata, na verdade, são várias doenças. Ele tem mais de 30, 40 tipos de câncer de próstata. E dependendo do tipo de câncer que a pessoa tenha, o tratamento muda. E dependendo do tipo, da idade, às vezes não precisa nem de um tratamento severo, agressivo. Você pode fazer um acompanhamento, entendeu? Uhum. Então, o câncer de próstata, ele é heterogêneo. Então, a gente tem que avaliar qual é o tipo que a pessoa tem. E apesar da palavra câncer, que ainda assusta muito, não significa que está tendo um diagnóstico de uma doença fatal, de uma doença letal, de uma coisa tão assim preocupante, digamos. Preocupante sempre é, né? Qualquer gripe é preocupante. Exatamente. Por isso que precisa da avaliação. Você bem disse, o câncer de próstata, excetuando aí os tumores de pele, melanoma, é o câncer, é a doença maligna, né, mais frequente no homem. Uhum. Né? É o tumor de próstata. E a incidência do câncer de próstata e a prevalência dele é altíssima, né? Existem estatísticas que mostram que de cada 6 homens, um vai ter o câncer durante a sua vida. Porém, a taxa de mortalidade, né, dessas lesões, ela é extremamente baixa. Uhum. Então, assim, é o que você bem disse. O homem ele pode conviver longos períodos e longos tempos com o câncer de próstata, como se fosse uma hipertensão, como se convive com diabetes, e assim também pode se conviver com a neoplasia de próstata. Mas a detecção da doença tem que ser o mais precoce possível. Exatamente. Quais são os exames para fazer essa prevenção mais precoce? Então, o PSA, que é o exame de sangue, é um exame que no Brasil teve um boom aí, surgiu na década de 90, é um exame que realmente mudou a cara dos tumores de próstata no mundo, né? Então, esse é o principal exame de sangue que se faz, aliado ao toque retal. Seriam, de maneira geral, pensando-se em câncer de próstata, seria o toque retal e o PSA, que é uma proteína que você dosa no sangue.
Obviamente, com esses exames, obviamente o médico vai fazer uma avaliação global ali na hora, mas com esses 2 exames e uma avaliação clínica do paciente, o médico tem com boa acurácia de indicar ou não indicar uma biópsia. Né? Que a biópsia, sim, você retiraria fragmentos da próstata para poder diagnosticar e identificar o tumor. Tá, e o que é essa precocidade? Qual que é a idade, de fato? Se fala em 40, se fala em 50? Isso. A partir de que idade o homem tem que falar assim, opa, tá na hora de eu, pelo menos, ir verificar alguma coisa? Tá certo. Bom, se o homem é sintomático, se ele sente alguma coisa, o ideal é que ele vá em qualquer idade. Se ele é assintomático e não tem na família parentes próximos com o diagnóstico de neoplasia de próstata, então ele não tem nenhum parente, ele poderia começar aos 50 anos de idade. Por que aos 50 anos de idade? Porque você identificar um tumor, né, a pessoa desenvolver um tumor antes dos 50 anos é muito raro. É menos de 1%. A maioria dos homens adquirem o câncer de próstata depois dos 65 anos. Então, mesmo se ele tem um pai que teve a doença ou que até mesmo faleceu em decorrência da doença. Isso. Aí nós vamos voltar de novo naquele ponto de qual é a idade ideal. Então, se ele não sente absolutamente nada e não tem ninguém na família, ele poderia começar os exames aos 50. Se ele não sente absolutamente nada, mas tem parentes, né, próximos que tiveram a doença ou que têm a doença, ele poderia começar aos 40. Isso é a norma da Sociedade Brasileira de Urologia, é o que se faz no geral. E claro que é resultado de estudos globais científicos, globais e a verificação disso na população ao longo dos anos. Né? Exatamente pela identificação de que 65, 70% dos tumores acontecem em homens acima dos 65 anos. E o homem desenvolveu o câncer de próstata antes dos 50 é raridade, é exceção. Tem eu não sei se é mito, vou perguntar, né? Mas tem aí uma história que a população negra, homens negros, tem uma tendência maior, a incidência é maior. Isso é fato ou isso é especulação? Não, isso é fato. Tá? Isso é fato, isso aí, existe um grande estudo americano que avaliou os dados do CIRS, que é um banco de dados americano, e eles identificaram que, na verdade, o afrodescendente americano, ele tem, na verdade, nem seria uma incidência, também uma incidência, mas seria mais agressividade. O negro, ele tem uma doença um pouquinho mais agressiva, então a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho especial também com os pacientes negros, porque no negro o câncer de próstata ele pode ser um pouquinho mais agressivo. Tá, doutor, aí a gente está falando do negro americano, que é um negro visivelmente identificável, né? Então é o negro de cor de pele mais escura. No Brasil, a gente tem uma mistureba. Não tem pessoas da mesma cor. Muito dificilmente no ambiente a gente tem pessoas que encostam a pele uma na outra e vão ter a mesma cor. A gente tem os morenos, os mulatos, e assim, os afrodescendentes mesmo, no melhor sentido da palavra. E aí, a pessoa que sabe que tem um avô, um bisavô negro, esse homem também tem que ficar um pouco mais preocupado ou não? Na verdade é o seguinte, eu acho que por ser negro ou descendentes de negros, ele não encararia isso como um fator absoluto de risco, tá? Apesar de que os americanos eles encaram, eles acham que o negro ele seria um fator de risco a mais. Mas lá as misturas são bem menores, exatamente, né? Por isso. Eu acho que ele tem que seguir as orientações da sociedade brasileira. Se tem parentes na família com câncer, ele começa a avaliação aos 40, se não tem aos 50. E aí sim, a questão do negro é o seguinte, eu teria uma maior preocupação em indicar ou não indicar uma biópsia no negro, entendeu? Então a minha avaliação na hora de indicar a biópsia, eu ficaria um pouco mais preocupado, eu seguiria ele um pouco mais precoce. Às vezes eu nem indicaria uma biópsia, mas ao invés de pedir para ele vir com 1 ano, voltar em 1 ano, eu pediria para ele retornar em 6 meses. Então seria mais essa questão de você vigiar, de você dar uma atenção maior. Um acompanhamento mais de perto. Exatamente. Tá, doutor, para as mulheres, a rede SUS está muito aberta, né, à prevenção.
Então, qualquer mulher pode procurar qualquer unidade básica de saúde que ela vai fazer o seu Papa Nicolau, ela vai agendar sua mamografia. Inclusive, no Hospital de Câncer existe um prédio, a gente divulga muito, para a prevenção do câncer nas mulheres. E para os homens? Ele tem que ir lá num urologista que muitas vezes é particular, a rede do SUS está preparada também para receber esses homens. Às vezes a gente esquece um pouco também do outro lado, né? Exatamente. Existe uma luta da Sociedade Brasileira de Urologia, junto ao Ministério da Saúde, com relação a isso, mas a gente vê que nessa parte ainda existe uma falha muito grande do SUS. No hospital nós temos o Departamento de Prevenção que tenta suprir essa necessidade, né? Mas no geral, né, nos pequenos municípios, a gente ainda nota essa deficiência, essa falha. Agora, se ele é da nossa região, ele pode procurar diretamente o Hospital de Câncer de Barretos, mesmo para prevenção. O departamento de prevenção, ele acaba pegando a carreta e se dirigindo aos locais. No nosso ambulatório cirúrgico, a gente não faz prevenção porque os casos chegam para a gente já diagnosticados. Então, seria um volume muito grande de homens para fazer a prevenção. E o nosso ambulatório não está preparado para isso. Nós estamos preparados para fazer o tratamento, para dar atenção dos pacientes que já têm o diagnóstico. Então a gente acaba não recebendo pacientes para fazer a prevenção, nós do departamento de urologia. Mas o departamento de prevenção acaba fazendo isso via carreta nos municípios. E os homens têm que procurar a unidade básica mais perto mesmo e agendar sua consulta, Exatamente. né? Outra coisa importante que eu acho que vale a pena falar também é o rastreamento do câncer de próstata, né? Quer dizer, essa detecção precoce é um assunto que se debate em vários congressos, em vários fóruns mundiais, e é um assunto um pouco polêmico. Ele é um pouco polêmico. Então, a Sociedade Europeia, inclusive, identifica uma faixa etária que seria esses homens dos 50 aos 65 anos, que seriam os homens que a gente teria que dar uma atenção. Os homens acima dos 70, 75 anos já não teria tanta necessidade de fazer a prevenção, e os homens abaixo dos 50, só nesses casos de fator de risco, parentes com tumores na família, né, com parentes com câncer. E isso dá um outro programa, viu, doutor? Vou pedir para o senhor voltar aqui, porque já aí é uma filosofia de saúde pública que dá um outro programa. Então, o senhor volta? Com certeza. Esse acabou por hoje, nosso tempo acabou, mas você continua com a gente nos próximos programas ou no site hcancerbarretos.com.br. Até a próxima.